Mas a gente está na série Jesus Desfaria. Semana passada a gente conversou que Jesus desfaria o feminismo. E é interessante a gente entender a construção. Jesus desfaria o preconceito, Jesus desfaria a religiosidade, Jesus desfaria o feminismo porque ele também desfaria o machismo. E não tendo machismo, não tem um porquê ter o feminismo. E aí a gente entende o padrão de Deus para uma família, que é o homem amando e se doando pela sua família, é a mulher amando e apoiando, e ambos fazendo a diferença na sociedade. Por isso hoje a gente vai conversar que Jesus desfaria o machismo. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você, acho que quase ninguém te conhece, mas só um pouquinho. Sou Juan, tenho 31 anos, casado com a Keila há 10 anos e pai do Noah e do Natan, cruzeirense. Vamos orar pelo irmão. Meu nome é Augusto, tenho 29. Sou casado com essa linda mulher que está aqui na frente há quase 5 anos já. E sou de Montes Claros, gosto de piqui. Eu gosto de falar isso. Vamos começar então, para vocês, o porquê Jesus desfaria o machismo. Essa é fácil, vai. Essa é fácil, ainda mais porque Keila pregou semana passada, então a gente colou muita coisa. Keila, obrigado. Mas uma coisa que ela falou realmente que foi muito importante é que todo ismo quer dizer que você está tomando partido. Então, se nós estamos tomando partido tanto do homem quanto da mulher, nós não estamos tomando o partido de Cristo. Então, Jesus desfaria o machismo, porque nós devemos viver a ideologia e a filosofia e a qualquer ia de Deus, da Bíblia, né? Não dos partidos humanos. E eu gosto de fazer esses bate-papos assim, sempre com o Juan, porque eu falo primeiro e depois ele conserta. Vai lá. Eu acho que Jesus não só desfaria, como já está desfazendo tudo que ele não fez para ser como é. Então, como o diabo não tem poder criativo, só Deus cria, ele deturpa tudo que Deus faz. Na verdade, tem muita coisa para Jesus desfazer. A gente acha que está ajudando a Deus, ajudando a Jesus, mas às vezes eu tenho a impressão que Deus passa mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando. Então, não só desfaria, como está desfazendo o machismo, porque não foi assim que ele fez para ser. Boa. Só lembrando que vocês também podem perguntar, podem mandar para o meu WhatsApp ou o da PIB, que a PIB me encaminha sem saber quem é. Segunda pergunta. Qual a diferença entre machismo e patriarcado? Porque eu já vi muita gente falando que o machismo é culpa do patriarcado e até misturando. O patriarcado é o homem, é o cabeça da família, a família inicia do homem, e muita gente confunde isso com o machismo. Então, para vocês, qual que é a diferença de ter iniciado no homem, o homem ser o cabeça da família, qual que é a diferença disso para o machismo? Quem quer começar? Eu vou falando, ele conserta. A Bíblia não condena o modelo patriarcal. Pelo contrário, está cheio de exemplos lá, assim. Patriarcado quer dizer que é o pai na cabeça da hierarquia, vamos chamar assim. Então a Bíblia, inclusive, fala sobre isso. Por que se condena tanto isso? Por causa justamente dessa mistura, né? O machismo, no caso, é uma opressão do homem. O patriarcado, que está lá na Bíblia, é liderança do homem. E liderar e oprimir são coisas completamente diferentes. Conduzir e oprimir são coisas completamente diferentes. Cuidar, zelar, dar direção, dar visão, proteger são coisas completamente diferentes de opressão. Então é aí que mora a diferença, assim, ao meu ver. Concordo com Augusto, acho que são duas coisas muito diferentes. O patriarcado tem a ver com plataforma de envio, é aquele que gera identidade, propósito, provisão e direciona. E o machismo é aquele que oprime, é aquele que machuca, é aquele que fere. São duas coisas completamente diferentes, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz que o homem foi feito primeiro. E primogenitura na Bíblia não tem a ver com privilégio, tem a ver com responsabilidade. Então, quantos são pais aqui? Quase ninguém, né? Ninguém, absolutamente ninguém. Mas, por exemplo, eu sou pai. E ser pai tem muito mais a ver com responsabilidade do que com privilégio. Com certeza.
O pai dorme por último, ele tem que trancar, conferir a casa, verificar a segurança. O pai gera proteção, gera plataforma, gera provisão. Se alguém um dia tentar entrar na minha casa, quem que vai levantar para ir lá ver? Né? É o pai que tem que ir lá, o homem vai lá ver o que está acontecendo. Que foi? As mulheres olhando aqui para frente, dando risada. O homem tem que ir lá ver, o homem tem que... Então sim, patriarcado na Bíblia não tem a ver com privilégio, tem a ver com responsabilidade. O fato do homem ter sido formado primeiro, ele não foi feito para ser servido, ele foi feito para servir. Repare que quando Deus faz a mulher, Deus faz ela como auxiliadora para auxiliar um homem que já está trabalhando, para auxiliar um homem que já está fazendo. Então o homem não estava aí na atividade esperando a mulher ser feita, ele já estava trabalhando. Então patriarcado tem a ver com essa responsabilidade de você gerar identidade nos seus filhos, propósito, provisão e enviá-los para que eles possam alcançar isso. O machismo já é completamente inverso disso, né? O machismo, ele é opressor, ele destrói a identidade, ele castra emocionalmente o outro. Então eu acho que essa é uma estratégia do diabo, de tentar associar uma coisa à outra. Até um comentário também, um pensamento assim, a respeito disso, porque o propósito final da liderança do homem não é ele mesmo, né? É justamente isso. A finalidade de toda aquela condução é a glória de Deus, é obedecer a Deus e fazer o nome dele ser conhecido. Então, o fim de si mesmo dentro do patriarcado não é o homem, o fim de si mesmo do machismo é o próprio homem. Quando a gente pega os exemplos bíblicos mesmo, a gente não tem nenhum exemplo talvez negativo de patriarcado, ou que se associa a um nível de machismo, né? Quando você pega o exemplo ali, são homens que se doaram, que se sacrificaram para que a sua família pudesse crescer, para gerar então um impulsionamento da sua família. Então acho que é uma estratégia do diabo tentar associar uma coisa a outra para esvaziar da Bíblia o seu significado. Interessante, porque talvez o bip aí dos homens esteja apitando da religiosidade, falando assim, eu não sou machista, isso aí não serve para mim. Mas está embutido na gente. Outro dia eu estava dirigindo, e aí passou um carro muito top do meu lado, era tipo um Mustang, muito, muito top. E era uma mulher dirigindo. O meu pensamento imediato foi assim, deve ser do marido. E aí na hora eu falei, putz, tive um pensamento muito machista agora. Como é sem perceber, é sem querer. Interessante que você começou a dizer aí alguns males que o machismo traz. Quais são as maiores consequências para vocês que o machismo traz para a nossa sociedade e para a família? Essa estava fora do roteiro, né? Tava. Deu tela azul aí. Não, tô zoando. Mas eu percebo assim, consequências. Mulheres extremamente feridas, machucadas, sem direção. Porque, sabe essas crises que dá em as mulheres, principalmente mulheres mais velhas, eu já vi isso. De falar assim, não, mulher tem que ter seu dinheiro mesmo, tem que cuidar de sua vida, e o marido que se lasca para lá. É isso, eu acho que é uma consequência do machismo, mulheres sem direção, sem visão nenhuma, porque o objetivo, Efésios vai falar algo parecido com isso, né? O objetivo do homem em relação à mulher é o mesmo objetivo de Jesus com a igreja, de apresentar para Deus ela perfeita, imaculada, sem manchas. Então imagina um marido chegando para Deus no final da sua vida, assim, Deus, está aqui a esposa que o Senhor me deu. É uma mulher muito bem resolvida emocionalmente, muito bem resolvida financeiramente, em todas as suas áreas da sua vida. Estou aqui te entregando uma mulher perfeita, eu cuidei dela. É diferente das consequências que o machismo gera, né? Mas também o machismo gera nos homens falta de direção também, porque eles acham que eles são o fim de toda a parada, né? E não é. Então eles ficam vivendo uma vida em volta de satisfazer seus próprios desejos, suas próprias vontades. Eu acho que esse é um grande problema também. Todo machista é um órfão. É alguém que não desfrutou de uma paternidade bem resolvida. E logo, se ele é órfão de paternidade, ele é uma pessoa extremamente ferida, machucada, esvaziada de identidade, propósito e significado. O machismo dele é, na verdade, uma tentativa de se proteger.
porque ele está muito ferido e machucado, porque ele não teve esse impulsionamento. Então, o machismo já faz mal por si só ao próprio homem, mas ele é antagônico ao patriarcado, porque enquanto o pai está gerando identidade, propósito, provisão, o machismo, ele castra a identidade, ele priva do propósito e ele tira a provisão. Então ele, por exemplo, em relação à mulher, né, ele machuca a identidade dela. Então, ao invés dele impulsionar a mulher para que ela alcance o seu nível máximo, a sua potencialidade máxima, ele castra a identidade dela, fazendo ela pensar que ela não pode ir além, que ela, na verdade, é inferior. O priva do propósito porque o faz trabalhar pela falta, o faz trabalhar pela necessidade, não pelo propósito maior. Ela chega a pensar que não tem significado, que a vida talvez não tenha sentido. Então, de fato, assim como o feminismo ou o femismo, né, porque na teoria tem diferença, mas na prática não tem. Assim também é o machismo, ele é extremamente destruidor, tanto para o homem quanto para a mulher, quanto para todos aqueles que estiverem perto dele, porque ele não impulsiona, ele só castra, né, ele só esvazia sentido e propósito. Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou sair um pouco do roteiro agora. Comente situações do dia a dia que revelam o machismo e como essas situações podem ser combatidas através da Bíblia. Situações práticas, né? Deus deu a voz para o homem para ele dirigir, para ele liderar, para ele trazer direção, mas o homem perdido usa essa voz para gritar, para mostrar força e poder. Deus deu para o homem um braço forte, uma estrutura óssea forte para carregar nos braços, para proteger os mais fracos. E o homem usa essa estatura para agredir, para ameaçar. Deus deu para o homem, então, capacidade de poder acolher, e o homem usa para afastar. Deus deu capacidade para o homem adquirir recurso para alimentar, mas o homem usa para tirar o alimento de outros e poder acumular. Então, de maneira muito prática e ao mesmo tempo muito abrangente, eu acho que seria isso. Um outro exemplo também que eu diria é a falta de escuta, porque para você dar direção para alguém, você precisa ouvir primeiro, né? Isso a gente faz até no aconselhamento pastoral mesmo. O psicólogo faz isso o tempo inteiro na sua profissão. O próprio médico, antes de receitar alguma coisa, ele escuta. Então, priva a mulher da fala, de entender o sentimento dela, o que ela está passando, o que ela quer falar mesmo, o que ela quer colocar para fora. Esse também é um reflexo, eu acho, machista também. Falei para a Sara que ela pode falar mais agora. A educação é uma ferramenta eficaz para a resolução deste problema? Se sim, explique. Educação? Educação é uma ferramenta eficaz para a resolução dessa problemática? Se sim, explique. Não. Não? A gente tem a tendência de terceirizar a verdadeira solução para muitas coisas. Aquilo foi brilhante na semana passada, quando ela fala que tanto o feminismo quanto o feminismo coloca a mulher numa supremacia, o machismo também coloca o homem numa supremacia. Então, o que a gente está dizendo é, todo mundo tem que ser igual, ou me imitar, porque esse é o certo, né? Mas a supremacia é de Cristo, então a solução verdadeira do mundo é Cristo, né? A instrução é no sentido talvez de levar a Cristo, mas só Jesus Cristo pode curar o homem na sua identidade, porque entenda uma coisa, o machismo não é consequência de má instrução, o machismo é consequência do homem longe de Deus. Por mais que pareça que essa é uma discussão nova, machismo e feminismo, por mais que pareça que essa briga é uma coisa dos últimos dias, das últimas décadas, isso tem milhares de anos, isso começou lá no Jardim do Éden, quando homem e mulher se rebelaram contra Deus. A origem foi ali, porque até então o homem protegia, provisionava, a mulher auxiliava, era perfeito. Quando a Bíblia diz que eles estavam nus e eles não se envergonhavam, é porque a conexão era 100% integral, pura, perfeita, maravilhosa. Repare que quando Deus fez a mulher, o homem não se sentiu menor, ele não se sentiu menos homem porque agora havia alguém para auxiliar, e nem a mulher se sentiu com ciúmes porque Deus fez o homem primeiro. Era uma conexão perfeita e maravilhosa. Eva viu em Adão o nós, e Adão viu na Eva a sua completude, era maravilhoso.
Qual é a origem da guerra e da disputa entre os sexos? Quando eles se rebelam contra Deus. Naquele mesmo momento, há uma acusação, há uma disputa, há uma briga. Dali para cá, só vem piorando. Então, a solução é Jesus Cristo. O homem precisa encontrar Cristo para ser ressignificado, e a mulher precisa encontrar Cristo para ser ressignificada. A instrução talvez é só para mostrar a direção, mas a solução é Jesus Cristo. Gênesis 1:26, Deus fala para o homem e para a mulher, para eles dominarem tudo que há na terra, menos um ao outro. Então esse desejo de dominação não é por falta de escola, é por consequência do pecado. Então o machismo e feminismo é fruto de pecado. 1 Timóteo 2, já abre aí, 11 e 12, é usado como um texto machista. Vocês podem explicar? 1 Timóteo 2. Primeiro que a Bíblia não é machista. Já começa... A gente não pode tentar ler a Bíblia a partir da nossa ótica, da nossa hermenêutica. Nós precisamos ler a Bíblia a partir da hermenêutica de Cristo. E se a gente quiser fazer teologia, como por exemplo dizer que um texto é machista, se você quiser fazer teologia, primeiro você tem que dominar grego, hebraico e aramaico, porque é a língua original na qual a Bíblia foi escrita. Segundo, você tem que entender de tradução, porque antes da Bíblia chegar no português, ela foi para o latim, para o alemão, para o inglês, para depois chegar no português. Então, às vezes você lê a Bíblia em português e quer fazer teologia, você não sabe o erro que você está cometendo, porque quando a gente vai traduzir uma música do inglês para o português, já há uma defasagem de contexto muito grande, de conteúdo muito grande. Agora você imagina uma tradução de uma língua que já é morta para alemão, latim, depois para inglês, para chegar no português. Não dá para fazer teologia no português. Se você quiser entender de teologia, desenvolver teologia, promover teologia, você tem que estudar as línguas originais. Então, uma coisa que de cara eu já posso te dizer: não faça hermenêutica a partir da sua visão de vida. A hermenêutica tem que ser feita a partir do olhar de Cristo. E no olhar de Deus não existe homem maior, mulher menor. Existe a formação do nós. Então nenhum texto da Bíblia é um texto machista ou um texto feminista. O que faz o texto parecer ser é a nossa interpretação e não o texto em si. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender os contextos. Não adianta a gente ler a Bíblia, então, trazendo aquela realidade para cá. Então, por exemplo, no Antigo Testamento você tem lei cerimonial, você tem lei de integridade, você tem vários tipos de leis. Algumas leis foram encerradas em Cristo, porque não havia mais necessidade. Outras continuam até hoje. Então eu acho que é muito forte a gente trazer esse peso para o texto sem a gente entender toda a construção. E já olhando, julgando o texto, né? Já dizendo o que ele vai falar. É isso mesmo. Lê o texto aí. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio. Por exemplo, tem vários textos como esse no Novo Testamento que se refere a contextos muito específicos. Por exemplo, tem igrejas no Novo Testamento que estavam sendo invadidas por profetisas. E aí quando o texto está às vezes trazendo a mulher, não está trazendo a mulher como um todo, porque, por exemplo, você acha que isso se enquadra em Maria? Você consegue enxergar Maria dessa maneira? É Maria que chega para Jesus e diz o que ele precisa fazer. Vai lá e faz a multiplicação. Jesus está dizendo, não é minha hora. E Maria está dizendo, não, você vai lá fazer sim. Você acha que isso se enquadra para a mulher como um todo? Ou para um momento específico da história, onde possivelmente aquela igreja ou aquele contexto estava sofrendo com um problema? Por isso que não dá para pegar texto fora de contexto, porque senão é pretexto para defender ideologia. Boa, vamos seguir. Mandaram assim, ó. Coloquei no history, eu gosto de falar history, eu sei que é história, mas eu falo history. Coloquei no history a enquete, Jesus desfaria o machismo. E uma pessoa comentou assim, é sério isso? Isso é coisa que merece, precisa de debate? Não é óbvia a resposta? No contexto de hoje, falem sobre a importância de tratar assuntos como esse dentro da igreja. Eu acho que é importante por alguns aspectos. Primeiro, nós temos que entender o que é machismo. Então a gente começou falando aqui a diferença de machismo e do patriarcado, principalmente a liderança do homem pela Bíblia. Nós estamos falando disso há uns 2 fins de semana já.
Então não dá para falar que tudo é machismo. Nós temos que definir a nossa vida e tomar como norte para o que a gente pensa a palavra de Deus. E a palavra de Deus coloca o homem como uma autoridade, como um cabeça, assim como Cristo é o cabeça. Porque essa analogia de homem e mulher é a mesma analogia que Cristo está nos ensinando dele com a própria igreja. Então, como que a igreja vai mandar em Cristo? Como que a igreja vai liderar Cristo? Não faz sentido. Então, dentro da própria Bíblia, é essa a questão. E quando fala de liderança, quando eu falo de liderança do homem, eu quero que você tenha como imagem na sua cabeça os filmes de guerra antigo, tipo Guerra de Espadas. Vamos pegar os 300 como exemplo aqui. Todo mundo assistiu os 300. Aquele filme é bem legal. Quem lidera? É o rei, é o Leônidas, né, que chama? Ele que lidera. Mas quando chega lá um enviado, lá um mensageiro do Xerxes lá, que o mensageiro fica muito nervoso e se sente ofendido? Porque a mulher do rei está falando. E ele vira e fala assim: como assim? Quem é você? Você acha que você é o quê para estar falando comigo? Aí ela ainda fala assim: eu estou falando porque só as espartanas que dão à luz a homens de verdade. Essa é a fala dela. Porque aquele contexto, eles entendiam o papel importante da mulher nessa parceria. Inclusive, ela abençoa, vamos chamar assim, o envio do Leônidas com os 300. Porque o povo ali do Senado ali não queria deixar a guerra acontecer. Ele só vai porque a mulher abençoa. Então, é nesse tipo de liderança. Quem lidera? O Leônidas. A mulher está junto no processo? Está junto no processo. Mas quem é que foi lá? Quem é que vai? O enviado é o homem. Então, nós temos que entender diferenças. Por isso que não é tão óbvio. Porque senão, se a gente combate toda a liderança masculina, nós não criamos homens bíblicos, nós criamos homens omissos, que aí é um outro problema também. Então, o problema que a gente vive hoje não é só do machismo, mas é também da omissão do homem. E se fosse óbvio, nem teria mais. Então, se ainda tem, é porque não é tão óbvio. É interessante o Augusto está falando de Efésios 5, quando tem a analogia do marido como cabeça, Cristo e a mulher como igreja, né? É interessante porque todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus Cristo. Todo e qualquer texto no Antigo Testamento ele aponta para Jesus Cristo. Então, por exemplo, quando Moisés levanta a serpente no deserto para que todo aquele que olhar para a serpente possa ser curado, aquela é um texto que está apontando para Jesus Cristo na cruz curando a humanidade. Deus quando está, por exemplo, fazendo a criação de Eva, como que ele faz? É uma analogia linda da gente perceber, porque ele fere o lado do primeiro Adão, e ele tira dali uma camada sangrenta de carne e ossos para formar a mulher. Ou seja, isso te lembra alguma coisa? Porque isso aponta diretamente para o segundo Adão, que vai ser ferido, que vai ser transpassado, que vai derramar sangue para a formação da igreja. Então, quando Deus está fazendo o homem no jardim do Éden, Ele está imprimindo no homem o caráter de Cristo. Por isso que a solução do homem é Jesus Cristo. Ele está trabalhando a identidade do homem como Cristo. E quando Ele está modelando a mulher, Ele está modelando na história da mulher, na vida da mulher, a história da igreja, de maneira que homem e mulher, eles não foram criados por um acaso. Homem e mulher são uma mensagem de Deus ao mundo. O casamento não é só a união entre duas pessoas. O casamento é uma mensagem de Deus ao mundo, é Deus dizendo para o mundo: olha, eu estou voltando, e um dia o noivo vai se encontrar com a sua noiva. Então essa analogia que o Augusto fez, ela não só está no Novo, quanto está lá no Antigo Testamento, e tudo está apontando de fato para Jesus Cristo. A solução, e eu quero falar aqui principalmente para os homens, a solução das nossas vidas é Jesus Cristo. O que nós mais precisamos é ter um encontro com Ele. Não basta saber quem Jesus é, não basta conhecer teoricamente a história dele, você precisa ter tido um encontro com Ele. Para quê? Para que a sua identidade seja ressignificada. Lembra de uma coisa: antes de você nascer, Deus sonhou com você, Ele pensou em você, só que ao longo da sua vida você foi se prostituindo aquilo que as pessoas gostariam que você fosse. O pecado foi te deturpando.
E aos poucos você foi se tornando um homem omisso, agressor, alguém que Deus não tinha preparado para você. Então é nesse encontro com Cristo que você vai voltando a seu projeto original, que você vai sendo de novo refeito agora à imagem perfeita de Deus, porque nós estamos aqui para liderar e liderar como Cristo liderou. Como foi que Jesus Cristo liderou? Gritando, oprimindo, batendo, xingando? Não. Ele trouxe o quê? Ele serviu, ele ressignificou a vida das pessoas, ele trouxe propósito para a vida, ele trouxe salvação. Então o nosso papel enquanto homem é esse. Agora é fácil para a gente, depois de tantos anos de história, vendo o que a gente está vendo? Não é, mas com Jesus Cristo é possível. E o que nós homens precisamos fazer é nos rendermos a Ele e deixar Jesus preparar a gente para o casamento, preparar a gente para ser pais, e não só pais biológicos, pais espirituais, porque o que a gente mais tem hoje é a orfandade. É gente que às vezes tem um pai físico, mas esse pai não foi um pai espiritual, porque ele castrou o emocional, ele não potencializou, ele feriu, ele machucou, ele foi ausente. O que nós mais precisamos hoje é de pais. Pais que geram identidade, pais que geram propósito, pais que geram provisão, pais que geram direção. Boa. Vocês acreditam que existem privilégios masculinos? De novo, eu acho que a masculinidade não tem a ver com privilégio, tem a ver com responsabilidade. O meu privilégio é servir a minha família. Se tem um privilégio para mim do homem, é poder servir a minha esposa e fazer dela a noiva que Jesus Cristo sonhou para a vida dela, é de ajudá-la a alcançar o seu potencial máximo. Então, por exemplo, quando você vê a Keila aqui pregando, discipulando, ministrando, eu me realizo muito em ver ela fazendo isso, porque todo o meu discipulado, todo o meu ensino, toda a minha caminhada é para que ela possa ser quem Deus quer que ela seja. A mesma coisa para os meus filhos. Então, para mim, o maior privilégio da hombridade é poder servir a família e ver aquilo que Deus sonhou sendo concretizado e realizado. Às vezes pegam isso e olham assim, os homens mais bem-sucedidos da terra hoje são todos homens, as pessoas mais bem-sucedidas são homens, a sua grande maioria. E aí, então é o privilégio do homem, as pessoas mais bem-sucedidas e tal, o privilégio do homem. E aí eu estava vendo um pensador, faleceu já, Jordan Peterson. Era um conservador e tudo, e ele destrói esse argumento de uma forma muito brilhante e muito simples. A maioria da população carcerária do mundo é homem. A maioria da população dos moradores de rua e pessoas em situação de rua é de homens. A maioria das pessoas em trabalhos, em serviços insalubres, sem dignidade, são homens. A maioria das pessoas que morrem nas guerras são homens. Que privilégio é esse que é ser homem? E outra, acho que a gente tem que discutir o significado da palavra sucesso. Porque se sucesso é ter dinheiro, acho que as pessoas não entenderam nada. O sucesso de um pai é fazer o quê? Outro pai. O sucesso de uma mãe é fazer outra mãe. O sucesso de um casal é fazer uma outra família. Então, acho que a gente tem que estudar um pouco mais e entender o que é sucesso. O que é sucesso para você? Prosperidade para você é só dinheiro? Porque isso o diabo pode te dar do dia para a noite e ainda assim você vai ser vazio, infeliz, insatisfeito. Agora, eu acho que Deus tem mais para a sua vida. Deus tem muito mais para a sua vida. Ele quer que você seja pleno, realizado, satisfeito. Ele quer que a prosperidade na sua vida seja no âmbito da saúde, dos relacionamentos, da família. Então, quando a gente tem uma visão distorcida da vida, tudo que a gente vai olhar, a gente vai tentar, então, justificar a partir daquilo que eu gostaria que fosse. Então, se eu acredito que, de fato, a sociedade é machista e que o sucesso está nos homens, eu vou olhar de uma maneira deturpada e falar, então, eles têm dinheiro, eles têm sucesso. Gente, sucesso não é ter dinheiro. Um bom pai não é aquele que faz um bom filho, porque filho egoísta, filho dá trabalho. Um bom pai é aquele que gera outro pai, que vai ser pai de todo mundo que estiver perto. Como vocês veem a construção masculina nos filmes e na cultura em si hoje? Hoje há uma desconstrução. Hoje nós estamos vivendo um período muito complexo, na parte cultural principalmente, de desconstrução. Então vocês vão ver todos os
super-heróis estão perdendo sua força, estão morrendo, e aí sempre aparece uma figura feminina para poder dominar a situação e liderar e dar visão. Então há uma desconstrução. Mas é aquele negócio, né, que a gente repete, acho que pelo menos umas 5 vezes por semana. Padrão de pensamento, modelo comportamento. Então, se você gerar um novo padrão de pensar, o comportamento das pessoas vai ser diferente. Não só de hoje, né? A gente está falando de filme, mas nas últimas 3 décadas, a quantidade de artigos que foram escritos, principalmente nos Estados Unidos, sobre a falência da masculinidade, tem nos preocupado e nos assustado. Há títulos do tipo, homens para quê? Não servem para nada. A falência dos homens. Então, a gente vem vivendo, de fato, uma desconstrução do valor do homem na sociedade, e essa, para mim, é uma estratégia satânica. Por quê? Porque o homem no Éden foi feito para proteger e guardar o jardim. Sem o homem assumindo o seu papel de hombridade, as famílias estão completamente vulneráveis. O que a gente precisa hoje é de homens que comprem briga com o diabo, que falam assim, olha diabo, se você quiser tocar na minha esposa, você vai personificar na minha frente aqui, nós vamos sair na mão, mas você nunca mais vai tocar na vida da minha esposa. Olha diabo, se você quer agir na vida dos meus filhos, você aparece aqui agora que eu vou quebrar você no meio, mas você não vai pôr a mão na vida dos meus filhos. O que está faltando é homem que assume a posição de guardião da casa, guardião da família. Então o diabo sabe que não tem como combater um homem bíblico. Ele sabe que não tem como vencer um homem bíblico. Então o que ele faz? Ele quer castrar o homem, ele quer destruir a imagem do homem, porque sem um homem as famílias estão completamente vulneráveis. Boa. Deixa eu só fazer um comentário, que o pastor Paulo Borges, ele falando sobre questão também de filmes, é interessante a própria questão também que se preza muito nos filmes, de quando tem um herói, geralmente é um homem sozinho. É um homem que não tem família, não consegue gerar relacionamento. Até nisso estava modelando o pensamento dos homens antigamente, de que você tem que ser o maioral, você tem que ser o bonzão, você é o cara, e aí você não tem que estar nem aí para ninguém, né? E aí você não consegue, você prioriza outras coisas do que sua família, e isso é o contrário do que a gente vive na igreja, né? A igreja é coletiva, é um grupo, é um corpo, é uma família, e com várias famíliazinhas dentro, né? Quando a gente aceita Jesus no nosso coração de verdade, a gente nasce de novo de verdade, a gente não olha mais para o outro como competidor. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, você tem que chorar com quem chora e você tem que rir com quem ri. Mas sem Jesus isso é impossível. Só é possível quando você tem Jesus. Por quê? Porque você entende que o outro é uma parte sua. Unidade, né? Então, por exemplo, o Renan é meu irmão caçula, é meu irmão mais novo. Se eu tiver um pedaço de pão e ele tiver com fome, como irmão dele, o que eu vou fazer? O que você faria com o seu irmão? Você ia partir, não ia? Mas por que a gente não faz isso na rua quando a gente vê um morador? Quando a gente vê um transeunte? Porque nos falta a percepção de família. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo no nosso coração, a gente não consegue mais ver o outro como um competidor, mas ele é parte da minha família. E quando a gente fala de homem e mulher, eu, por exemplo, não olho para aquela como alguém que compete comigo, eu olho para ela como alguém que me complementa. O homem só ou alcança a sua masculinidade no nível máximo da plenitude da palavra quando ele se completa em relação a uma mulher. E a mulher só vive de fato a plenitude do que é ser um ser feminino quando ela é completa por um homem. Porque Deus não fez o singular, ou não era a intenção de Deus fazer o singular. Sempre foi propósito de Deus fazer um nós. Sempre foi propósito de Deus fazer família. De fato, quando Deus cria Eva, é aí que o que acontece no jardim imediatamente? O diabo entra. Adão estava lá um tempão fazendo um monte de coisa, o diabo não entra. Por que o diabo só entrou depois que Deus fez a mulher? Porque a partir daquele momento que o homem viveria a plenitude do propósito eterno de Deus, que era relacionamento. Querido, quando um casal se une, isso é muito poderoso no mundo espiritual. Não é só uma união de relação, é poderoso. Tanto é que quando o homem se uniu para o mal, o que Deus fez em Babel? Desceu e separou.
separou idiomas, separou em povos, porque toda vez que um homem se une, ele se torna muito poderoso. Relacionamento é algo muito poderoso. Por isso que quando o homem se une para o mal, Deus o separa, mas quando o homem se une para o bem, o diabo fica morrendo de medo. E é por isso que ele entrou no Éden depois da criação da mulher, para tentar destruir a relação, porque a relação entre um homem e uma mulher é extremamente poderosa. Quando o homem se une para o bem, o próprio Deus está presente, né? Isso aí. Alguns homens entendem a submissão bíblica como uma forma de autoridade sobre a mulher. Expliquem, por favor, qual a melhor forma de entender a submissão da mulher dentro do casamento e também dentro do propósito do homem. O Juan tem mais tempo de casado. Você tem quantos anos? Quase 5. Ah, tá bom também, não tá ruim não. Metade. Metade já. Mas vamos lá. Submissão, todo mundo sabe. O que significa? Estar debaixo da mesma missão. O homem tem que ser submisso a Deus, ele tem que estar debaixo da mesma missão de Deus. A mulher tem que estar submissa ao homem, que está debaixo da mesma missão de Deus. Para efeito assim, de maneira de entendimento, os dois são submissos primeiro a Deus, à vontade de Deus. Então vamos lá. Qual é a melhor maneira de você praticar a submissão dentro do seu lar? Primeira coisa, o homem tem que ser filho de Deus, servir a Deus, porque nenhuma mulher vai se negar a ser submissa como um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Você concorda comigo? Se você tiver um homem que te ama como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por você, se sacrificar por você, para te potencializar, para te alimentar, para cuidar, para te proteger, para te levar a viver coisas sobrenaturais, você não vai se submeter. Por quê? Você vai ter prazer nessa submissão. Então, a primeira coisa da crise da submissão é que o homem precisa voltar para Deus. A questão é que hoje a gente tem um monte de homem omisso, agressor, perdido na vida, que não tem direção. Até eu não quero ser submisso a um homem desse. Até eu. Então, se você tem um líder assim, se você tem alguém, um chefe na empresa assim, você também não quer se submeter a uma liderança como essa. Agora, a partir do momento que você é um homem de Deus, temente, alguém que é amoroso, alguém que cumpre a palavra, a mulher vai ter prazer na submissão. Mas, trazendo de maneira prática, né? Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, que é criar o círculo da intimidade dentro da família. O que é o círculo da intimidade? Esse círculo, ele é composto pelo marido e pela mulher, sem filhos, sem pai, sem mãe, sem tia, sem papagaio, sem cachorro, sem ninguém. Homem e mulher, onde? No quarto. Lugar que ninguém vai entrar sem bater, não tem interrupção, ninguém vai escutar a conversa. Círculo de intimidade. O homem... Calma, Samuel, não é isso que eu não estou querendo dizer, não. Coitada da Bruna. Samuel ficou animadão ali. Nesse lugar, o homem vai trazer, presta atenção, nesse lugar o homem vai trazer as pautas, né, os assuntos, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser decidido, para onde vamos, as questões. E ele vai ouvir, como Augusto falou, ele vai ouvir a sua esposa. Ele vai levar em consideração o que ela está dizendo. Ali os dois... Não como homem agora, não como mulher, mas agora como casal, como família, como uma só pessoa diante de Deus, eles vão tomar uma decisão. E aí, eles vão agora sustentar essa decisão. O homem vai ter que sustentar essa decisão externamente, diante da sociedade, e a mulher vai sustentar essa decisão dentro de casa. E aí, quando eles forem bem-sucedidos nessa tomada de decisão, eles vão celebrar a vitória. Então, o que acontece? A submissão é um acordo que a mulher faz para com Deus, de nunca resistir a um homem que foi enviado por ele para protegê-la, guardá-la e potencializá-la. Então, esse ciclo da intimidade é como pagar a conta adiantado. Quando o homem não promove o círculo da intimidade, ele paga a conta no público. Muitas vezes ele é ridicularizado pela sua própria esposa. Ele é esvaziado de propósito, ele é esvaziado de valor pela sua própria família no público. Por quê? Porque não investiu na intimidade. Então, quando a mulher toma a decisão junto com o homem, ela se sente responsável. Eu faço isso lá em casa para tudo. Por exemplo, até com qualquer coisa, mas vou dar o exemplo de comprar um carro. A gente vai comprar um carro, o que você acha, o que você gosta, vamos lá, vamos analisar. Por quê? Porque se eu decidir comprar um carro sozinho e der errado, o que vai acontecer? Ela vai me acusar o resto da vida. É verdade ou não é? Agora, se a gente tomou a decisão junto e deu errado, alguém tem justificativa para acusar o outro? Não, a gente tomou a decisão juntos.
Então a gente se apoia, não, vamos dar a volta por cima, a gente vai corrigir, a gente vai resolver, vamos dar a volta por cima. Então o círculo da intimidade é muito poderoso. A maioria dos casais que eu acompanhei em relação ao adultério é porque não faz o círculo da intimidade em casa. E aí não faz em casa, faz na rua. Quem não faz em casa, faz na rua. O que eu quero dizer? Você não toma decisões em conjunto com a sua esposa dentro de casa e a esposa não toma com o marido dentro de casa. No seu trabalho, você é obrigado a tomar com o seu par, com o seu parceiro, com quem trabalha com você. E não só tomar aquela decisão, como sustentar aquela decisão no público. E aí o que acontece? Quando vocês são vitoriosos na decisão, o que normalmente faz no ambiente de trabalho? Celebrar, happy hour, comemorar as vitórias. O maior problema sexual dos casais não é a mudança do corpo do cônjuge, é a falta de conexão emocional. Tomar decisões em conjuntos gera conexão emocional. Conexão emocional aumenta a conexão física entre o casal. A melhor coisa que você, homem, pode fazer em relação à sua família é promover dentro da sua casa o círculo da intimidade. E só dar um adendo aqui, o porquê que eu, como pastor da juventude, estou trazendo esses assuntos aqui, não é para reagir ao que a sociedade está dizendo, é que agora, entendendo que Jesus desfaria o feminismo, entendendo que Jesus desfaria o machismo, vocês, a maioria solteira, ainda tem a oportunidade de escolher e escolher muito bem com quem se casar. Essa mulher que eu estou escolhendo é uma mulher submissa a Deus? Esse homem que eu estou escolhendo é um homem que eu vou ter prazer de estar num ciclo de intimidade? Então agora, com todo esse âmbito que a gente trouxe, vocês podem fazer boas escolhas. E ainda nesse sentido de autoridade, liderança, vou usar de novo aqui o exemplo do filme, né? Eu gosto muito não é só porque o Anderson Silva fica falando desse filme o tempo todo, não. Mas eu gosto muito de filme de guerra. É, né, Sara? É também. Mas eu gosto muito de filme de guerra, assim. A liderança do homem, ele às vezes ter que tomar uma decisão, no sentido assim, decisões em conjuntos, mas às vezes ele vai ter que ser o ponto ali que, tipo, está empatado, ele fala, então, peraí, então vamos por aqui. Mas ele é o primeiro, ele é a linha de frente da guerra. O rei, ele não fica lá atrás, sendo protegido. Quem fica assim é o Xerxes, no filme. Ele que fica em cima de uma plataforma, né? E várias pessoas ali segurando essa plataforma que ele fica em cima. E, inclusive, quase todos do seu exército são escravos. São pessoas que não querem estar ali. São pessoas que não entenderam o seu propósito de serem guerreiros de verdade. Já os homens dos 300, tem aquela cena que ele encontra um outro pessoal, e aí os caras falam assim, poxa, vocês trouxeram só 300? Aí o Leônidas vira e fala assim, e você aí, qual que é a sua profissão? Aí o cara, eu sou padeiro. Aí perguntou, e você? Eu sou ferreiro. Aí o outro, sou dentista. Eu falei dentista aqui, nem tem dentista lá. Aí ele vira para o exército dele, para os 300, e fala, espartanos, o que vocês são? Aí eles gritam, au, au. Todos guerreiros. Entenderam seu propósito, entenderam sua vocação. Então, o líder, ele não é um autoritário que fica lá atrás, batendo, chicotada nas costas das pessoas. É aquele que entendeu sua vocação, entendeu que ele tem que cuidar, prover, ser plataforma, e ele está na linha de frente. Ele é o primeiro da guerra. Então é isso aí que é a liderança. E aí, destrinchando um pouco mais, né? Nós precisamos confiar em Deus, né? Aqui tem o Gilcinho ali atrás, faz parte da minha diretoria do novo biênio, e ele sabe, eu não tomo uma decisão na diretoria sem unanimidade. A gente não toma direção sem unanimidade. A gente desgasta o assunto até todo mundo ser unânime naquilo que a gente vai fazer. Por quê? Eu confio em Deus. Se Deus está dirigindo uma coisa, Ele vai dar paz ao coração de todo mundo. Ninguém vai ficar com dúvida do que Ele está dirigindo. Na sua casa é a mesma coisa. Você, homem, precisa confiar em Deus. E você precisa, então, nesse ciclo de intimidade, a primeira coisa, orar. Deus, eu sou submisso à sua vontade para a minha família. Eu sou submisso ao Senhor. Dirige a minha casa através da minha vida aqui nessa hora, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Olha, traz o coração da minha esposa para esse momento, que eu e ela possamos baixar a guarda, que eu e ela possamos nos render e confiar em Ti. E aí, depois de um tempo de oração, os dois vão conversar e tem que ser unânime. Sabe uma coisa que eu sempre digo? Não é no contexto de casamento, mas cabe aqui, na dúvida não ultrapasse.
Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não se mova. Só se mova se você tem convicção e certeza. Então, se homem e mulher, se o casal tem convicção, certeza, o que vai acontecer? Então, o homem agora vai defender aquilo. Ele vai pagar o preço. Ele vai ter que arcar com as consequências da decisão que ele tomou, publicamente, externamente. E a esposa dentro de casa, sustentando ele. Não, vai dar certo, a gente vai conseguir. E aí os filhos vão cobrar o pai. Pô, pai, você tomou essa decisão, por exemplo. Tomei a decisão de vir para Belo Horizonte. Pô, pai, você tomou essa decisão, você quebrou nossas pernas. Agora a nossa vida é assim, é assado. A esposa chega para os meninos e fala assim, não, Deus está dirigindo a nossa família. Seu pai não tomou a decisão errada, esse é um tempo de Deus para nós, Deus está nos conduzindo. Então, quando homem e mulher estão em acordo, a família vive em harmonia. E em harmonia a gente vai vivendo aquilo que Deus tem para nós, e quanto mais a gente vive isso, mais assertivo e mais resultado a família tem. Então, homens, liderança não é solidão, não é você fazer as coisas sozinho, não é você tomar a frente sozinho. Claro, a responsabilidade externa é nossa, mas Deus nos deu uma auxiliadora idônea, verdadeira, santa, mulher de Deus, que edifica a casa. Traz ela como parceira, anda junto, e vocês vão ver o quanto vocês vão prosperar na vida. Nesses 7 anos que a gente preenche esse caderno, eu descobri que quando um casal concorda com uma coisa, e essa coisa tem a ver com o que Deus quer fazer, nada pode impedir aquilo de acontecer. Por isso o inimigo trabalha tanto para separar os casais, para destruir as famílias, porque quando uma família se une, não tem como não prosperar na vida. Amém. A gente está caminhando para o fim já. Vocês acreditam que o posicionamento da mulher hoje tem castrado a masculinidade? Se sim, em quais momentos? Eu não sei até onde que é o posicionamento da mulher ou a própria missão do homem. Eu acho que tem mais a ver com a quebra do relacionamento do homem com Deus. Sabe por quê? Você acha que Eva, quando Deus fez, era uma mulher fraca? Eu acho que era uma mulher muito forte. Se era brasileira, devia ser nordestina, né? Era uma mulher forte. Eu não acho que Eva era fraca, mas nem por isso Adão se sentiu menos homem por ter uma mulher forte. Então eu acho que o problema não é a mulher, eu acho que o problema é o distanciamento do homem de Deus, porque quando o homem está ajustado com Deus, ele alinha e ajusta a sua esposa e usa essa força dela toda para potencializar ainda mais a família e a família crescer ainda muito mais. Entendo, mas eu entendo também a pergunta, deve ter sido feita por uma mulher, talvez tentando compreender atitudes que ela faz, que talvez castra a masculinidade do marido, do namorado. Entendi. Como mulher, o que mais você pode fazer para a salvação da sua casa é potencializar o seu marido na vida dele com Deus. É incentivar, é ajudar ele, dar aquele primeiro passo, aquela iniciativa, porque no Éden a iniciativa sempre foi do homem, né? Então, ele teve a iniciativa de cuidar, proteger e guardar. A Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe, o homem se unirá à sua mulher. Então, a iniciativa é sempre do homem. Então, esse homem omisso, ele está paralisado, ele está preso. Então, assim, acho que o que a mulher pode fazer de melhor, além de orar e jejuar por esse homem, é potencializar ele a ter vida com Deus, é estimular ele a ter vida com Deus. Porque nessa vida com Deus, esse homem vai ser restaurado. Eu acho que é aí que está o problema. A questão da origem é Éden, é homem com Deus. A origem é ali. Mas em situações onde o relacionamento está disfuncional, tanto namorado ou casado, é justamente isso que o Juan está falando. Então, as atitudes podem fazer com que o comportamento permaneça. Então, não haja mudança. Mas esse ciclo da desonra, esse ciclo do mal, tem que ser quebrado por alguém. Então, se você, mulher ou homem, está tendo convicção do que nós estamos falando... É o que primeiro teve vida com Deus ali, né? Então, beleza. Despertar. Seja você o que vai ter ação. Então, se você é uma mulher e está vendo... Poxa, aqui tem muitas filhas. Meu pai vive isso. Seja você quem vai começar a impulsionar seu pai, né? Se você é o filho, seja você a começar a impulsionar seu pai também. Isso eu acho que até responde à próxima pergunta, que ela perguntou como exercer isso no namoro, quem ainda não é casado, potencializando o pai também, né? Do pai, né, por exemplo. Você como filho, tanto menino ou menina, você não vai potencializar o seu pai cobrando ele, porque ele já vai armar e ele nem vai te ouvir. Então você pode potencializar ele, por exemplo, pedindo ele para te ajudar.
pedindo Ele para te ensinar. Pai, estou com uma dúvida aqui nesse texto, o que você pode me dizer? Pai, eu estou com uma dificuldade na minha vida com Deus, você pode orar comigo? Então você vai trazer o seu pai para te ajudar e ele vai se sentir feliz, ele vai se sentir orgulhoso. Puxa vida, olha, minha filha, meu filho quer que eu ajude ele. Se você cobrar, você trava ele. A mesma coisa é a mulher em relação ao homem, não importa se é namoro, noivado ou casamento. A Bíblia diz lá no final do capítulo 5 de Efésios que o homem precisa do quê? De amor, de respeito. Mulher tem que respeitar o homem e o homem tem que amar. O homem se move com o respeito. Sem respeito o homem trava. Então a mulher, tanto namoro, noivado ou casamento, ela precisa impulsionar dentro do respeito. Então, talvez profetizando sobre a vida dele, dizendo: poxa, eu tenho visto que você tem se tornado um homem melhor. Poxa, me ajuda aqui, eu quero entender mais de Deus, sabe? Eu quero crescer na minha vida com Deus. Então, trazer ele para te ajudar é a melhor forma de você conquistar ele e ao mesmo tempo impulsioná-lo nesse sentido. Outra coisa prática também é em situações que claramente ele deveria estar tomando a frente, não tome a frente, deixa ele fazer. É uma forma de você demonstrar. E também nessa questão de oração, eu percebo muito na hora, por exemplo, de orar, né? De momentos de oração. Então, almoço da família. Não seja você a puxar a oração. Pai, o senhor é o sacerdote aqui da casa, puxa a oração aqui para a gente, abençoa para a gente o almoço aqui. Então, é nesse sentido, né? Boa. Caminhando para o fim, os homens, tem muita gente... tentando. Tem muitas pessoas que confundem machismo com masculinidade forte. Qual a diferença para vocês de masculinidade forte, machismo e masculinidade frágil? Primeira coisa, gente, não importa se é homem ou mulher, se a pessoa precisa ficar expondo muito a força dela, é porque ela é muito fraca por dentro. Homem ou mulher, se ela precisa ficar reafirmando quem ela é, o que ela faz, é porque é uma pessoa extremamente fragilizada e machucada. A melhor coisa é quando a pessoa sabe quem ela é. Quem sabe quem é não precisa se vestir para mostrar. Quem sabe o que é não precisa usar títulos para mostrar. Então, quando você tem um encontro com Cristo, a sua identidade é resolvida em Cristo. Eu não preciso provar para ninguém que eu sustento a minha casa, eu não preciso jogar na cara da minha esposa que eu sustento. Não tem necessidade. Quando a nossa identidade está muito bem resolvida, a vida é light, a vida é leve, sabe? E a gente usa, de fato, a força, tudo que Deus nos deu, não para oprimir, mas para potencializar. Por exemplo, no contexto aqui de pastor sênior da primeira igreja batista, eu não preciso tentar ofuscar o Renan, tentar ofuscar o Augusto. O meu papel é o inverso disso, é potencializar o Renan, Samuel, Augusto, é levar eles a viver o que Deus tem para eles. Então, quando a nossa identidade está bem resolvida, a gente não oprime, a gente não agride, a gente potencializa, nós investimos, nós levantamos as pessoas. Num caso de uma briga entre eu e o Renan, quem que você acha que vai ganhar? Eu, porque eu sou mais forte, na brincadeira. E agora, eu ia falar entre eu e os meus filhos. Não brigo. Numa brincadeira do pai com os filhos, quem que ganha a lutinha? O pai. O pai? Na força seria o pai, na brincadeira os filhos. Não, então, quem que vai ganhar a lutinha ali entre o pai e o filho? Os filhos. Mas quem que é mais forte? O pai. Só alguém que realmente sabe o tamanho da sua força pode abrir mão dela para que o outro ganhe. Só alguém que realmente sabe quem é pode potencializar o outro sem ciúme, pode investir, pode erguer. E é essa a questão da hombridade. Hombridade não tem a ver com um cara forte, trincado. Como que fala hoje? Body. Hã? Macho. Tóxico. Sei alfa. lá, tem uns nomes aí monte que é de esses nome. caras playboy. Heterotop. Tipo isso, heterotop. Não tem nada a ver com isso. Homem de verdade é servo. Homem de verdade dá a vida para salvar os outros. Homem de verdade ergue as pessoas e potencializa. Isso é ser homem de verdade. Tô malhando à toa, então. Hã? Tô malhando à toa. Tá malhando? Tô nada. Na cara da Sara. Gordo. Malhando o garfo. Eu fiquei pensando. Agora sim, oficialmente, caminhando para o fim. Só um comentário. Mas homens, vocês precisam ser fortes. Porque tem que ser forte para se esvaziar de você mesmo, dobrar o joelho no chão, interceder por sua família, por sua esposa, por sua futura esposa.
Tem que ser forte para ser humilde. É só olhar para Jesus. Jesus pareceu fraco para você? De forma alguma. Jesus te parece omisso? Jesus te pareceu frouxo? Ele só derrotou todos os inimigos de Deus. Ele só matou a morte. Ele só venceu a condenação do pecado. Amém. E ele nunca fez isso de maneira agressiva, sempre servindo, amando, acolhendo e potencializando. Agora, uma masculinidade verdadeira, forte, é quando você se esvazia para que o outro ganhe. Então, um homem nunca compete carona com uma mulher, deixa aí. Pede um Uber se for necessário. Leve em casa se for necessário. Uma mulher está com fome, você está com fome? Fica com fome, deixa ela comer. Isso é uma masculinidade forte. Na prática, você deixa de ter para que o outro tenha. Eu tenho visto homens fazendo o contrário, isso me envergonha. O homem se esvazia para que a mulher se preencha. Para encerrar agora sim, a última pergunta: como acabar com o machismo na prática? Pregando e discipulando. A igreja tá perdida. A igreja está distraída, perdida não, a igreja está distraída, tentando levantar bandeiras ideológicas, partidárias. É por isso que a gente tem falado, gente, não perde tempo defendendo o feminismo ou o feminismo, não perde tempo defendendo o machismo. Sabe, o que a gente tem que fazer, se você quer ver a solução, se você quer ver transformação, invista todo o seu tempo pregando o evangelho de Jesus e discipulando as pessoas. É isso que cura, é isso que transforma, é isso que liberta. Só Jesus tem poder para transformar. O diabo está distraindo a gente, porque a gente fica aí debatendo, discutindo, nada acontece. Essa briga entre homem e mulher é milenar já, é um ciclo vicioso, isso nunca vai acabar se a gente continuar desse jeito. Por isso o nosso propósito é reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu um ministério, o ministério da reconciliação. Como a gente reconcilia? Pregando o evangelho e discipulando pessoas. Essa é a solução. Amém. Amém. Obrigado, Juan. Tá se dispondo aí. Augusto também está direto do Pip College. A gente vai cantar. Eu quero te convidar a ficar de pé e a louvar.